41 cidades em Minas Gerais possuem apenas um candidato disputando a prefeitura desses municípios. Basta apenas um voto válido para que a eleição esteja ganha. Acompanhe. Diferentes municípios brasileiros possuem apenas um candidato disputando prefeituras, alguns à reeleição. Para muitos eleitores, é uma alternativa fácil na hora de escolher os representantes. Mas para muitos, a ausência de concorrência empobrece as discussões eleitorais. Se onde você não tem oposição, as coisas não fluem bem. Se tivesse, bom seria. Na zona da Mata Mineira, 4 cidades possuem apenas um candidato na disputa pelo Poder Executivo Municipal. São cidades de Pequeri, Senador Cortes, Pedro Teixeira e Maripá de Minas. Estes candidatos precisam de apenas um voto válido para serem eleitos. De acordo com especialistas, isso acontece devido à baixa representatividade política local, atrelada a outros fatores. Isso é muito comum em cidades muito pequenas com baixa competitividade eleitoral. Ou seja, às vezes você não tem muitas forças políticas organizadas na cidade e, eventualmente, em eleições que já tem, por exemplo, uma candidatura muito favorita, é possível que outras forças políticas até nem resolvam fazer a disputa. Caso muito pequenas, isso aumenta a probabilidade de que, eventualmente, só uma força política se apresente. Nesses casos, a eleição já está ganha, porque todo o cálculo eleitoral é feito com base em voto válido. Em Maripá de Minas, cidade com 3.387 pessoas, o atual prefeito e candidato à reeleição é Wagner, do Republicanos. Ele tem 51 anos e está em seu 3º mandato. A cidade possui 3.184 eleitores aptos ao voto. Pedro Teixeira possui 1.810 moradores. O único candidato disputando as eleições para a prefeitura é o atual mandatário, Reinaldo Manuel de Oliveira, do PP, de 58 anos. A cidade tem mais eleitores aptos ao voto do que morando na cidade, somando 2.515 pessoas. Pequeri tem 3.351 moradores. Constam 3.496 pessoas aptas ao voto. Glauco Braga, do PSD, de 48 anos, é o atual prefeito da cidade e é o único candidato ao pleito de 2024. Em Senador Cortes, a população atual é de 2.240 pessoas. A cidade possui 2.624 eleitores. O atual prefeito, João Lúcio Dutra Ferreira, do PSD, de 51 anos, é candidato à reeleição. Nas cidades pequenas, às vezes com uma dimensão mais oligárquica, quando existe isso, há riscos que as pessoas não querem tomar e, portanto, isso fragiliza a vida partidária, o que é altamente indesejável para a democracia. Mas ocorre. É óbvio que nem todos os casos de candidatura única são isso, mas há casos em que essa variável também está presente. Mesmo tendo apenas esse candidato, tem a eleição normalmente, tem a urna, o pessoal vai lá votar nesse único candidato. Portanto, 41 cidades de Minas têm apenas um candidato na disputa. Aí será que tem dúvida, pessoal? Será que eu voto? Será que eu vou votar nele? Vou pensar bem se eu vou votar. Vai fazer um charme, né? Mas a verdade é essa, que aí com apenas um voto válido, o candidato já é eleito, porque, de acordo com o que o especialista falou, são os votos válidos que são computados. O voto, apenas um voto, se não tem um outro candidato, é o suficiente para a eleição desse candidato ou candidata. Nesse caso, os candidatos dessas 41 cidades de Minas, que tem apenas um candidato na disputa, é uma eleição diferente, né? Em Juiz de Fora, por exemplo, é um fato que até agora, até o momento, não aconteceu e dificilmente vai acontecer. De acordo com o especialista, isso é mais comum em cidades menores.